A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor José Luiz, da Igreja Território de Cristo, Ministério Viver em Santidade, né? Fazemos parte da sã doutrina bíblica e hoje com o tema é pecado usar piercings e brinco? Qual a diferença? E o seu poder de morte, né? E de doença, né? Então é um tema, vamos provar se é pecado ou não usar piercings e brinco e mostrar qual a diferença e os frutos que isso produz, tá? Então, sem mais delongas, eu quero aqui deixar para a meditação dos irmãos o que se encontra no livro de Levítico, capítulo 21, versículo 5, diz assim: não fará lacerações na sua carne, né? Levítico 19, 28 também diz: não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos. Provérbios 11, 17 diz assim: o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Agora vamos ver quais são os frutos do piercing, do brinco, tá? Vamos dar uma olhada. Quase poucas pessoas não sabem o que significa, né? A palavra piercing, tá? No inglês, etimologicamente, significa objeto agudo, penetrante, que rompe, dilacera, perfura. Olha só o significado já não é uma boa coisa, né? Então agora aqui eu vou falar sobre o significado, né, dos brincos e dos piercings quando é colocado na orelha, na visão, ou seja, nos 5 sentidos da alma, do espírito da pessoa, tá? Então vamos ouvir aqui o significado de cada parte do corpo quando você coloca o brinco, sem falar, né, que a Bíblia diz que em Deuteronômio capítulo 15, versículo 16 e 17, que é um sinal de escravidão ao seu Senhor, tá? Brinco é um sinal de escravidão, tá? E no mundo espiritual também significa escravidão ao seu Senhor. Que Senhor é esse, né? O próprio pecado. Você vai encontrar essas referências também em Êxodo capítulo 21, versículo 6, tá? Oséias 2, 13, né? Que fala que são objetos de Baal, né? De Baal lá, dos balaíns, né? Esses enfeites, né? Então vamos lá. Piercings, as tatuagens, tá, meus amados? É a própria marca do pecado, tá? E quem é o autor do pecado? Satanás. Então vocês vão ouvir agora, né, os portais, o significado dos piercings em cada parte do nosso corpo. Dos piercings nas partes do corpo, mais comumente utilizadas para sua colocação. O piercing colocado no nariz significa domínio e seu sentido no mundo espiritual. É uma distorção do caráter e um direcionamento que causam rebeldia e uma autoconfiança muito exacerbada. O piercing nas sobrancelhas dá vazão para um aprisionamento da mente, causando um bloqueio na mente de quem os usa. Para essas pessoas nada tem grande importância, principalmente na vida espiritual. O piercing nas orelhas, muito comum, significa aprisionamentos em áreas específicas do corpo, podendo ser bloqueio do sistema nervoso, sistema simpático e sistema parasimpático. As pessoas que os usam podem sofrer de problemas na coluna, útero, alterações de libido e personalidade, também alterações genitais. Um dos piercings que estão mais na moda é colocado no umbigo. Este está na área destinada à alimentação. Serve como um local de canalização de espíritos satânicos no corpo de quem os usa. Ele representa a exposição do corpo, visto que as pessoas que os usam gostam de deixá-los à mostra. O piercing nos lábios significa um domínio na fala.
assim como o que é colocado na gengiva. As pessoas que os usam estão propensas a ter insegurança nessa área, dificuldades para uma boa comunicação, etc. Seu significado na vida dessas pessoas é como de um cabresto e pode ser representado na forma de gagueira. A diferença entre o colocado nos lábios e o que é colocado na gengiva é que o segundo representa a luxúria. O piercing nos órgãos genitais traz como significa principal a prostituição. Ele pode causar um estímulo intrauterino para a atuação de espíritos nessa área, causando esterilidade e outros problemas nas mulheres e também nos homens. Ele traz uma atuação na área da prostituição na vida das pessoas que o utilizam. Bem, significa que todas as pessoas que você ver com esses tipos de piercings estarão manifestando esses sintomas que foram ditos. Não, nem sempre. Mas digo que, com certeza, no mundo espiritual elas estão aprisionadas de alguma forma por essas marcas que elas carregam no corpo. O mesmo serve para as tatuagens. Elas são marcas e cada uma tem seu significado no mundo espiritual. Quer dizer que se tenho tatuagens pelo corpo, estou sujeito à atuação de Satanás na minha vida. Sim, mas somente se você ainda não tiver se entregue totalmente a Jesus, pois ele apaga no mundo espiritual o que não pode, muitas vezes, ser apagado no mundo real. Já o caso do piercing é mais fácil, visto que só necessita ser retirado do corpo. Agora que já sabe o que significa cada um dos tipos mais comuns de piercing, você pode optar por ser livre ou estar preso de alguma forma pelas armadilhas do diabo, caso queira usar ou use algum deles. Você pode pedir ao Senhor Jesus Cristo, você que aceitou Jesus, para Ele fechar esses portais no mundo espiritual, né? Cancelar esses pactos, orando e renunciando no poderoso nome de Jesus. Então, como foi falado, né? Você entra em aprisionamentos, em pactos, porque é um tipo de sacrifício. Então, quando há derramamento de sangue, né? Com qualquer prática pagã que envolve os deuses, né? O mundanismo, ainda mais quando derrama sangue, você estabelece um pacto, uma aliança, né, com os demônios devido a esse tipo de sacrifício, que é uma forma de desonrar o corpo, né, uma forma de uma afronta a Deus. Você está mutilando, perfurando, dilacerando, né, algo que Deus proibiu, né, e o que Deus proibiu no passado como pecado sempre vai continuar sendo pecado. Se Deus disse no passado que era pecado, continuará sendo pecado. E o que acontece? O derramamento de sangue no mundo espiritual é um dos pactos mais altos. E aí o que acontece, meus irmãos? Teve uns engraçadinhos aí que pegaram uma Bíblia, né, que distorce o livro de Salmos, capítulo 40, versículo 6, onde diz que Deus, né, Ele abriu os nossos ouvidos. Aí o que eles fizeram? Distorceram, dizendo que Deus, né, botaram numa tradução aí, que Deus furaste nossas orelhas. Olha só, as minhas orelhas furaste. Então, já que a orelha foi furada, então cadê a prova? Cadê que alguém nasce com a orelha furada, né? Então, tenham muito cuidado. Nos dias de hoje também estão vindo muitas Bíblias adulteradas. Mas, pastor, vamos lá. Suponhamos que na Bíblia não estivesse falando, né, sobre os brincos, né? Não tem a palavra piercing, assim como não tem maconha, não tem cigarro, né? Não tem maçonaria, não tem carnaval, não tem Halloween, não tem uma série de coisas. Então, como é que eu sei, pastor, se isso é pecado? Muito fácil, meu querido. Pelos frutos que isso produz. Então vimos que o fruto, né, tanto do piercing como do brinco, porque qual a diferença, pastor, do piercing para o brinco? Nenhuma, meus queridos. Todos dois é uma espécie de brinco, só muda o formato, tá? Só muda o formato. Todos dois são brincos, tá? É uma forma de mutilar o corpo.
tá? Deformar, deforma. Dentro de pouco estarei mostrando algumas fotos aí bizarras, né? E para não ficar somente nas minhas palavras, quero deixar também o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, né? O piercing, o brinco, é uma obra da carne. A Bíblia diz que tais que pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Você tem também Ezequiel aí, Deus, né, levou Ezequiel ao santuário e abominando aquela prática ali, né, que estavam fazendo, profanando o santuário, o templo, né, o tabernáculo naquela época. Essa prática ela já é bastante antiga, meus amados, vem lá do Egito. Também ela se repete também de uma forma um pouco diferenciada em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 28, onde os profetas de Baal, né, para invocar Baal, começa a mutilar o corpo, dilacerar, né, começam a se cortar, a se perfurar para sair sangue, para que Baal viesse, né? Então, quando o homem de Deus estava ali, Baal não pôde se manifestar porque a presença de Deus estava em Elias. Ah, pastor, mas quais são os frutos? Quais são os outros frutos do piercing, né, dos brincos? Então, meus amados, a Bíblia ela é contra tudo aquilo que você tenta denegrir o corpo, né? Usar o teu corpo como instrumento de pecado. Não devemos mutilar, nem deformar, nem modificar, nem cortar, nem perfurar o nosso corpo, tá? Porque isso não glorifica a Deus, tá? O corpo é o santuário do amado Espírito Santo. Não devemos adulterar o corpo. O que é adulterar o corpo, pastor? É quando você modifica ele, falsifica, tira o que é original. A mesma coisa você pegar uma gasolina e botar água nela. Você adulterou aquilo ali, modificou, falsificou, né? E a Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 13, versículo 14, que tudo aquilo que Deus fez durará eternamente, principalmente no nosso corpo. Ninguém deve mudar ou mutilar a imagem e semelhança de Deus, que é o nosso corpo, né? Então agora tem até piercing na garganta, né? Olha o absurdo, onde chega, né, o nível do pecado. Tem mais algumas modas novas agora nessa era, né? A moda de furar a boca, né, para mostrar os dentes, a língua, né? Ou seja, transformando o corpo, o rosto em algo bizarro. Fazer buracos no rosto para que o dente apareça, com pinça, alargadores, tá? Então, meus amados, isso é uma afronta ao Criador. Isso é uma abominação que a pessoa está fazendo no corpo, tá? Então ela não entende. Muitas fazem por modismo. Isso é uma prática pagã dos deuses, que é afrontar, né, a Deus, é deformar a imagem e semelhança de Deus, certo? Agora, pastor, e quais são os outros frutos que os piercing, os brincos produzem? Ah, meus amados, além, né, de você estar estabelecendo um pacto no mundo espiritual, né, o uso do piercing causa doenças como a AIDS, hepatite B e C, né? São algumas dessas doenças. Mas as mais comuns, causadas pela perfuração, são os queloides. E a outra é conhecida como pericondrite, infecção da cartilagem. E o queloide é o que? É o preço do pecado, né? A doença é o que? A doença é a recompensa do pecado, né? É um dos frutos do pecado, né? O pecado, ele faz o que? Ele mata, rouba, destrói. E quem é o autor do pecado? Satanás. E o esquelóide é o que? É uma cicatriz que fica para sempre. É o preço da perfuração, da vaidade, da ostentação. É o preço de querer mutilar o corpo, deformar o corpo, falsificar o corpo, envaidecer o corpo. Então agora eu vou trazer umas consequências tristes e graves, né, por causa desses pecados, né? O uso do piercing, o uso do brinco, causando morte, causando enfermidades, como acabei de relatar,
E agora aqui eu vou trazer 3 casos de pessoas. O primeiro caso é da jovem Laiane Dias, certo? A jovem ficou paraplégica por causa de um piercing no nariz. Olha só, meus amados, vou relatar aqui a reportagem, um pedaço dela, né? Segundo a reportagem, essa jovem pegou uma rara infecção que fez com que ela perdesse os movimentos do corpo da região do tórax para baixo. Em julho de 2018, percebeu um inchaço no nariz, semelhante a uma espinha, que sumiu uma semana depois, me perdoem. Nos dias seguintes começou a sentir fortes dores nas costas, mas achava não ser nada importante, até que um dia acordou sem conseguir mexer as pernas. Após dias internada, ela foi levada à emergência. Após dias internada, fez um exame detalhado que revelou que existia 500 ml de pus, resultado de uma grande infecção. Tá? Ela colocou no nariz esse piercing. E segundo o médico, a bactéria Staphylococcus foi a responsável pela infecção. Ela costuma se desenvolver nas fossas nasais e o piercing serviu como porta de entrada para todo o organismo de Elaine, ou seja, a menina ficou em cadeira de rodas, tá? Eu vou colocar aqui um pedaço da foto, se vocês quiserem pesquisar aí, vai ver ela por completo, tá? Então, eu estou relatando esse fato, né? Que essas práticas, além de causar doença, além de ser pecaminosas, pagãs e mundanas, traz morte. Outro caso é da jovem que ela morre com infecção no cérebro, né? Após a aplicação do piercing na boca. O nome dela é Andressa Souza. Ficou internada por 24 dias e teve 37% do cérebro comprometido, e a jovem veio a óbito. O outro caso foi da jovem de 15 anos que morre após fazer furo na sobrancelha. Isabela, do Belo Horizonte, tá? Ela colocou piercing na sobrancelha. Então, meus amados, esses são os frutos do piercing, né? Consequências, né? O salário, né? Dessa consequência, dessa vaidade, desse modismo, né? De deformar o corpo, de ostentar ou de fazer por moda, trouxe uma consequência irreversível, sem volta atrás. 3 vidas aqui foram ceifadas, isso pelo que sabemos pelas reportagens. E os outros casos que não saem, né, nas reportagens, pessoas que ficam possessas por demônios e não sabem que é um brinco, é um piercing. E aí o que acontece, meus amados? Como eu disse, o brinco e o piercing é a mesma coisa. Todos dois são brinco, a diferença está no formato, tá? A diferença está no formato deles, tá? É o mesmo pecado. Aí nós vemos igrejas que liberam o brinco para a mulher, mas não libera o brinco para o homem, porque para o homem é pecado e para a mulher não. Olha só, o mesmo pecado que é para um é para o outro, né? Tanto é que isso é uma prática pagã, mundana, das tribos também, tá? Dos deuses. E como eu disse, quais os frutos? Então, se traz frutos de morte, de doença, de pecado, de vaidade, não é de Deus, é pecado sim. Então eu provei na Bíblia, provei nos fatos, e quero deixar para a meditação dos irmãos, para não prolongar mais esse vídeo, o que o Senhor Jesus Cristo falou. Em João 7,7, Jesus disse assim aos irmãos dele: o mundo não vos pode odiar, mas odeia a mim, porque eu testifico que as suas obras são más, são pecaminosas, tá? Obras más são obras pecaminosas. E os piercing, as tatuagens, os brincos são obras pecaminosas, são más. Romanos 6,12 diz assim: não reine em vosso corpo o pecado para lhe obedecer em suas concupiscências, ou seja, em seus desejos carnais, tá, meus amados?
Em Salmos capítulo 31, versículo 6, Deus odeia aqueles que se entregam a vaidades enganosas. E no livro de Provérbios capítulo 11, versículo 17 diz: o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Você vai encontrar essa tradução na Bíblia King James atualizada, né? Então tá aí, meus amados, contra fatos não há argumentos. Também eu faço uma pergunta: o piercing, o brinco, é uma obra da carne ou do Espírito de Deus? Hein? É uma obra da carne ou uma obra santa? Aí eu faço uma outra pergunta, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Fazeis tudo para a glória de Deus. Aí eu pergunto, é para a glória de Deus, meus amados, colocar doença no corpo por causa de um objeto pagão, por causa de uma prática pagã, por causa de uma prática carnal, por causa de uma prática, uma moda mundana? Só em ser uma moda mundana ou do mundo já é reprovado pelas Escrituras. 1 João 2,15, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Tiago 4,4, Deus chama de adúltero aquele que tem amizade com o mundo, se constitui inimigo de Deus. Aí eu pergunto, é para a glória de Deus, como foi relatado aqui? Uma prática que causa mortes, infecções, doenças, cicatrizes, perfurações, lacerações, sangramentos, cortes. Meus amados, está mais do que provado, né? E Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, e tais que praticam essas obras da carne não herdarão o reino de Deus. Então não é para a glória de Deus. E para finalizar, Efésios 5,11 diz assim: e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Se algum pastor, ou algum líder, ou alguma pessoa disser para você que usar brinco não é pecado, é pecado sim, é pecado, Deus proíbe. Então muito cuidado, porque eles distorcem o livro de Ezequiel, onde Deus faz uma alusão, uma metáfora, se referindo a uma cidade, né, do qual Deus diz que coloca adorno sobre ela, né? Você já viu uma cidade com brinco, com pendentes, vestida com roupas? Então aquilo é uma metáfora. Então eles pegam aquilo ali e tentam dizer, olha lá, Deus está mandando colocar brincos e joias. É uma profunda mentira e uma distorção das Escrituras. Tanto é que nos evangelhos, o apóstolo Pedro diz assim, que as mulheres não devem colocar adornos nem enfeites, tá? Modéstia significa ausência de vaidade. As joias, os adornos, né? Sem falar, como eu falei aqui em Oséias 12:13, que isso são o quê? Dos deuses, como os balaíns, tá? Então está mais do que provado pelos frutos. Jesus disse que é conhecer a árvore, pelos frutos conhecereis. Então está provado aí, você não é mais inocente. Se você fez essas coisas, está com essas coisas, peça a Deus perdão, rompa os pactos no mundo espiritual em nome de Jesus. Se você não é cristão, aceite o Senhor Jesus Cristo como único, suficiente Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9, está escrito assim: se com a tua boca confessares Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, como todos nós éramos pecadores e confessamos os nossos pecados, tivemos que abandoná-lo, né, e aceitar Jesus Cristo como Salvador, para que assim possamos ter o direito à vida eterna. Então o vídeo está aí, comprovados com fatos, e eu quero deixar também para a meditação dos irmãos. Você pode ver também Isaías 3,16, tá? Do 3,16 até o versículo 26. Outra base aqui, ó. Deus em Gênesis
35, versículo 4, na King James atualizada, diz assim a palavra de Deus: então o povo entregou a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros que possuíam, e os amuletos que usavam nas orelhas como brincos, e Jacó o enterrou ao pé de um grande carvalho sagrado que fica perto de Siquém. Em outras traduções, os brincos está aí mais do que provado, e como eu disse, a um que não tivesse a palavra brinco, não tem a palavra piercing na Bíblia, então você sabe agora que pelos frutos, são frutos de morte, de doença, de pecado. Então tais que pratica não vai herdar o reino de Deus. E como eu falei, o próprio Jesus diz, que as obras do mundo são más e pecaminosas, no livro de João, capítulo 7, versículo 7. Divulguem esse vídeo, principalmente para os jovens. Deus abençoe. E se você ainda depois desse estudo não está acreditando, faça a prova de Deus. Ore, jejue e busque a Deus até Ele te mostrar. Mas de uma coisa eu te falo: se tiver uma resposta contrária, não vem de Deus, porque Deus ele não vai contra a palavra dele. A maior revelação é a palavra de Deus. Deus abençoe, divulgue o vídeo em nome de Jesus. Se quiser entrar em contato conosco, é pelo e-mail joseberaca77@gmail.com. Deus abençoe em nome de Jesus a todos.